Fala galera, André Macedo aqui na área, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Mais Cedo, um espaço dedicado para a gente poder trocar uma ideia e falar sobre as notícias e novidades do mundo dos games. Antes de iniciar esse segundo episódio do podcast, eu preciso corrigir uma falha que eu cometi lá no primeiro episódio, sendo mais específico, sobre a notícia que eu comentei do novo personagem DLC chamado Mr. Karate em Fatal Fury City of the Wolves. Eu falei errado o nome do estilo de karatê da família Sakazaki. Eu tinha falado Karate Gokuryu. Só que, além do nome estar errado, nem existe esse estilo de karatê. O nome correto, do estilo de karatê do Ryo Sakazaki, da família Sakazaki, é Kyokugen-ryu. O nome correto é esse, Kyokugen-ryu. Eu falei Gokuryu, então, enfim, tirei... O que acontece, galera? Eu pratiquei karatê durante anos da minha vida. E eu lutava o estilo Shotokan, bem tradicional, bem famoso no mundo inteiro, Só que existe um estilo de karatê chamado Goju-ryu. Então eu acabei misturando ali, falei Gokuryu, sendo que o correto é Kyokugen-ryu. Esse é o nome correto do estilo de karatê da família Sakazaki, É o estilo que o Ryo Sakazaki luta, o pai dele luta, a irmã, que é a Yuri, o próprio Robert Garcia, inclusive o personagem Marco Rodrigues, o brasileiro, que tá lá disponível no jogo Fatal Fury City of the Wolves. Então, para evitar quaisquer tipo de desencontro de informações, decidi iniciar o episódio com esta correção para não ficar nenhuma dúvida, não deixar nada em aberto aí com vocês, belezinha? Mas agora, sem muita enrolação, bora partir e iniciar o nosso quadro de notícias de novidades que tá rolando aí no mundo dos games, aqui no podcast do Papo Mais Cedo. A primeira notícia que eu destaco aqui é o sucesso de vendas que Pragmata, mais novo jogo da Capcom, conquistou em apenas 16 dias após o seu lançamento. A Capcom anunciou que após 16 dias que o jogo foi lançado, que Pragmata foi lançado, ele vendeu mais de 2 milhões de unidades no mundo todo. Uma conquista importantíssima para a Capcom e que prova que eles ainda sabem desenvolver ótimos jogos, sabem produzir games altamente envolventes e que impressionam os jogadores até hoje. Pragmata é um jogo de ação e aventura de ficção científica que narra a jornada de Hug Williams e Diana, que é uma androide que vai te ajudar a encarar os desafios que você vai encontrar ali no jogo, É um mundo esquisito, um mundo caótico, onde eles têm que descobrir algumas soluções, encontrar ali algumas respostas para quebra-cabeças, para puzzle. O jogo traz muito isso, essa característica de puzzle, e que a gente vai encarar esses desafios, além dos inimigos lá que você enfrenta no jogo, ao longo da jornada dos personagens. Mas o sucesso de vendas de Pragmata não foi um puro acaso não, galera. Por meio de iniciativa de marketing, a Capcom fez o lançamento antecipado de uma versão demo do jogo. Eles trabalharam ali para expandir o reconhecimento do título antes mesmo do seu lançamento. Então, além de apresentarem um sistema de gameplay único, com uma narrativa emocional, retratando um vínculo ali entre o humano e o androide, atraindo cada vez mais a atenção do público, eles conseguiram conquistar jogadores do mundo todo com essa premissa do jogo, A Capcom, ela mantém firme o compromisso de satisfazer as expectativas dos jogadores e aproveitando as suas capacidades de desenvolvimento em jogos líderes do mercado gamer para criar experiências de jogo altamente divertida. Lembrando que Pragmata lançou no dia 17 de abril desse ano de 2026, ele está disponível para o PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e para PC através da Steam. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar Pragmata, mas em breve, logo que possível, eu quero experimentar e quem sabe, trazer um conteúdo exclusivo em vídeo lá no canal do Operação Gamer. Ainda falando sobre a Capcom, Resident Evil Requiem recebeu uma atualização gratuita liberando um minigame chamado Leon Must Die Forever. É uma espécie de uma missão que vai exigir bastante agilidade, precisão e rapidez dos jogadores. O jogador ele vai ter que correr contra o tempo, é uma espécie de missão no estilo Time Attack,
algo bem semelhante com o que tinha lá no Resident Evil 6, né, no meu ponto de vista, e você jogará em cenários e áreas já visitadas da campanha principal do jogo, encarando inimigos mais fortes e 5 níveis de dificuldades crescentes numa corrida contra o tempo de tirar o fôlego. Lembrando que este minigame ele só fica disponível aos jogadores que concluírem o modo da campanha principal do jogo. É o requisito mínimo para você poder desbloquear o minigame e se aventurar nesse novo sistema liberado gratuitamente para os jogadores. Além do minigame, a Capcom também lançou nesta atualização um pacote de melhorias de bugs, né, de erros mesmo, que tinha no jogo e que foram percebidos após o seu lançamento. Resident Evil Requiem é o 9º jogo da franquia e você o encontra para as plataformas PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e para PC através da Steam e também através da Epic Games Store. E agora bora falar um pouquinho sobre venda de consoles no mercado gamer. Nesse mês de maio, começando pela Sony, tá galera? Eles divulgaram seus resultados financeiros referentes ao ano fiscal de 2025, que se encerrou no dia 31 de março desse ano de 2026. Durante este período do ano fiscal de 2025, que inicia ali no dia 1º de abril do ano passado, né, de 2025, e fecha em 31 de março desse ano de 2026, tá? Esse é o período do ano fiscal de 2025. O PlayStation 5 atingiu a marca de 93,7 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Meu irmão, é console pra dedéu, cara. É muita coisa. Já no primeiro trimestre desse ano de 2026, ou seja, eu tô falando de janeiro até março deste ano de 2026, o PlayStation 5, né, ele vendeu um total de 1,5 milhões de unidades. Apesar da quantidade de vendas ser expressiva, né, a gente está falando de 1,5 milhões, é 1,5 milhão de consoles do PlayStation 5. A Sony também comunicou, né, registrou que este resultado do primeiro trimestre de 2026 ele representa uma queda de 0,9 milhões de unidades vendidas ao comparar o mesmo período no ano de 2025, ou seja, o primeiro trimestre de 2025. São números de venda que, de uma certa forma, impressionam, né, devido à sua quantidade, mas quando a gente faz aquelas análises de indicadores de vendas, né, por período, tipo um KPI de year to date, né, que é o comparativo que a Sony divulgou, a gente acaba percebendo que as vendas de um ano para o outro caíram de forma expressiva, cara. Isso é um pouquinho preocupante, né, para a Sony. A Sony lançou uma nota sobre a sua previsão de lucro para o ano fiscal de 2026, que iniciou em 1º de abril desse ano, né, de 2026, e vai se encerrar no dia 31 de março de 2027. Abre aspas. Em comparação com os resultados de lucro operacional do ano fiscal de 2025, excluindo itens não recorrentes, a previsão de lucro operacional para o ano fiscal de 2026 é essencialmente estável em relação ao ano anterior, devido à incorporação de um aumento nos investimentos para a plataforma da próxima geração, ou seja, eles estão falando do PlayStation 6. Excluindo esses fatores, espera-se que o lucro gerado por nossas atividades atuais cresça de forma constante a uma taxa de 2 dígitos. Planejamos basear nossas vendas do console do PlayStation 5 no ano fiscal de 2026 com o volume de memória que conseguimos adquirir a preços razoáveis e esperamos que a lucratividade do console seja essencialmente a mesma do ano fiscal de 2025. Fecha aspas. Em outras palavras, pelo que eu entendi lendo essa nota, né, da Sony, eles não têm uma estratégia de venda bem estruturada, tá? Na minha opinião, tá? É simplesmente aproveitar que compraram memórias no valor mais barato do que o atual e vender o mesmo número de consoles de 2025 em 2026. Desta forma, eles acabam ganhando mais por terem investido menos na compra de memórias, né, da matéria-prima. Se vender a mesma quantidade do ano de 2025, acabam tendo um lucro maior do que se tivesse que comprar novas memórias agora, né, que o preço de custo está mais caro. Então eu não sei se essa seria a melhor estratégia, né? Seria a forma certa deles poderem seguir com as suas vendas. E é uma metodologia que
talvez vai favorecer ali nos resultados finais do ano, mas será que de fato é a mais adequada? Além da Sony ter divulgado ali seus resultados do ano fiscal de 2025, a Nintendo também divulgou seus resultados do ano fiscal de 2025 e comunicou que as vendas mundiais do Nintendo Switch 2 ultrapassaram 19,86 milhões de unidades, enquanto que o Nintendo Switch 1 atingiu 155,92 milhões de unidades vendidas. Este número de vendas é mundial e foram apurados no período de 1º de abril de 2025 até o dia 31 de março de 2026. Os números de venda da Nintendo surpreendem bastante em quantidade quando avaliamos as duas gerações de console, né? O Nintendo Switch 2, que é o novo console da Nintendo, possui mais recursos, é mais robusto, tem a retrocompatibilidade com os jogos do Nintendo Switch 1 e aparentemente é mais bonito que o primeiro. Só que ele vendeu muito menos no ano fiscal de 2025 do que o próprio Nintendo Switch 1, que de fato é um console mais antigo que o Nintendo Switch 2 e, consequentemente, ele é mais barato, né? Os valores, quando a gente para avaliar os valores, de fato, os valores de ambas as plataformas podem ser um fator ali primordial para esse resultado, né? Pois o Switch 1 ele é mais barato, se tornando mais acessível para o público comprar. E além de que, né, o Switch 1 ele possui uma biblioteca de jogos muito vasta e bem robusta, diferente do Nintendo Switch 2, que não tem tanto jogo novo aí exclusivo para a plataforma Nintendo Switch 2. Às vezes a gente tem ali o mesmo jogo disponível para o 1 e também disponível na sua versão para o Switch 2. Mas assim, avaliando o cenário como um todo, galera, se vocês pararem para avaliar, o Nintendo Switch 1 ele ainda está na posição de o segundo console mais vendido da história, chegando bem próximo ali do PlayStation 2, que continua, né, no primeiro lugar com mais de 160 milhões de unidades vendidas até hoje. Ainda falando de Nintendo, eles confirmaram o aumento de preço global do Nintendo Switch 1, do Nintendo Switch 2 e do serviço do Nintendo Online. O preço do Nintendo Switch 2 ele vai sair de $449,99 para $499,99. É um aumento ali de $50 no console. Este aumento ele já tem uma data prevista para ser aplicado em 1º de setembro desse ano de 2026. O Nintendo Switch 1 e o Nintendo Online, ele só teve a divulgação de aumento de preço até então no Japão, tá? O aumento de preço do Switch 1 no Japão, ele entra em vigor a partir do dia 25 de maio desse ano de 2026. Já o Nintendo Online, né, que é o serviço online da Nintendo, ele está previsto para entrar em vigor em 1º de julho de 2026. No Brasil, ainda não houve uma divulgação oficial da Nintendo Latam diante da notícia do aumento dos preços, mas entendo que nós, brasileiros, vamos receber esse reajuste em breve. Talvez seja o momento da gente comprar o console da Nintendo antes que ocorram as alterações dos preços de forma oficial pela Nintendo. Mas quando eu olho os preços atuais do Nintendo Switch 2, galera, na boa, me dá um desânimo, cara. A gente precisa de um investimento um tanto quanto alto para poder comprar o Nintendo Switch 2. E dependendo da loja, o valor do Nintendo Switch 2 ele é até mais caro que um PlayStation 5 com 2 jogos, né? Aquele bundle, né? O pacote que vem o PS5 com mídia física e 2 jogos, que eu acho que, se não me falha a memória, é o Astro Bot e o Gran Turismo. Então assim, cara, é ficar de olho nas promoções, né? Ficar de olho ali se tem algum cupom de desconto, aproveitar o momento de alguma campanha de promoção de lojas para você aproveitar e tentar pegar o jogo, o console do Nintendo Switch 2 mais barato antes que venha o reajuste do preço. E por fim, ainda falando de Nintendo, cara, a Nintendo tá dominando o bloco aqui de notícias. Eles anunciaram um pacote por tempo limitado chamado Choose Your Game, ou na sua tradução, né, escolha o seu jogo. Quem tiver interessado em comprar o Nintendo Switch 2, vai poder comprar nesse bundle o Nintendo Switch 2 com um jogo de sua escolha. Pode ser o Mario Kart World, o Donkey Kong Bonanza ou o Pokémon Pocópia. Você vai escolher um dos 3 jogos e vai adquirir o código dele virtual, né, para você pegar a versão virtual do jogo, né?
a versão digital, melhor dizendo, falei virtual, não sei porquê. O pacote ele estará disponível já no início de junho, custando o preço de $499. Ainda não sabemos se este bundle vai chegar aqui no Brasil. Se vier, qual será o valor dele? Não sei. O jeito é a gente aguardar mesmo a chegada do mês de junho para saber se a Nintendo Latam vai se pronunciar sobre o lançamento deste pacote aqui no Brasil. Saindo aqui das vendas de console, né, das notícias comunicadas tanto pela Sony como pela Nintendo, esse mês de maio a gente tem aí a promessa de notícias quentíssimas sobre o novo jogo da franquia Dragon Quest. Yuji Horii, que é o criador da série Dragon Quest, ele se antecipou até mesmo antes da Square Enix e durante um programa japonês chamado Koso Koso, ele divulgou que no dia 27 de maio está planejada uma transmissão ao vivo para comemorar o 40º aniversário da franquia Dragon Quest e há grandes chances, de anunciarem algumas notícias sobre o próximo jogo da franquia, que até então seria o Dragon Quest XII, chamado com o título The Flames of Fate, né, que na sua tradução seria ali As Chamas do Destino. Yuji Horii, ele também falou que há várias outras coisas sobre a franquia para anunciar além do próximo jogo, né? E ainda disse, abre aspas, aguardem ansiosamente. A Square Enix ainda não anunciou este planejamento de forma oficial ou muito menos um evento de comemoração do 40º aniversário da franquia. Entretanto, galera, em 2021, foi realizado um evento semelhante comemorando o 35º aniversário da franquia Dragon Quest, onde eles anunciaram vários jogos, entre eles o Dragon Quest 3 HD 2D Remake, o Dragon Quest Treasures e o próprio Dragon Quest XII The Flames of Fate. De todos os títulos anunciados nessa transmissão lá de 2021, todos eles já foram lançados, com exceção do Dragon Quest XII. Inclusive, até hoje, não recebemos nenhuma outra notícia ou novidade sobre esse título. O jeito é a gente torcer para que este anúncio do Yuji Horii se concretize e que tenhamos, de fato, sim, novidades de Dragon Quest XII, cara. Apesar de que ele não fala especificamente que as novidades são de Dragon Quest XII, mas enfim, né? Dragon Quest é uma das minhas franquias, uma das minhas séries de RPG favoritas e eu particularmente estou ansioso para conferir as novidades deste novo título que a Square Enix ainda vai anunciar. Então, bora torcer, cara. Tomara que o grande Yuji Horii esteja certo e que a gente tenha aí novidades sobre o novo jogo que seria o Dragon Quest XII The Flames of Fate. Próxima notícia é bem rapidinha, tá, galera? A gente tem um evento de games, assim como a Summer Game Fest, a Gamescom, a gente tem a Tokyo Game Show, que ocorre lá no Japão, lá em Tóquio, também conhecido como TGS, né? E esse ano de 2026, a TGS está comemorando 30 anos de evento. Cara, é muita coisa. E a edição desse ano vai proporcionar 5 dias de evento. Então, bora lá. A TGS de 2026 ela está marcada para acontecer entre os dias 17 e 21 de setembro desse ano de 2026. Ele vai acontecer em Makuhari Messe, em Chiba, né, na cidade de Chiba, lá no Japão. Será o primeiro evento com duração de 5 dias na história da feira. Entretanto, pelo que eu pesquisei, os 2 primeiros dias do evento, né, pelo que eu estou entendendo ali na notícia, ele é fechado para a imprensa. Ou seja, os dias 17 e 18 são são dias de evento com portas fechadas com acesso exclusivo para a imprensa. Já os dias 19, 20 e 21, eles serão abertos para o público, para poder adentrar as dependências ali da TGS, né? Aproveitar e apreciar o máximo este que é um dos maiores eventos de games da atualidade. Isso me faz lembrar do evento E3, cara, que, galera, a E3 era tido como o maior evento de games do mundo. E eu tive a oportunidade de ir 2 anos na E3 fazer a cobertura do evento. E, cara, na boa, galera, eu confesso que foi uma das melhores experiências de games que eu já tive na minha vida. Foram 2 eventos que eu fui e, na boa, galera, inesquecível, cara, inesquecível. Ter 2 dias de evento
fechado para a imprensa, para mim é algo formidável. Eu, quando fui na E3, eu fui como imprensa. E confesso que quando a gente vai num evento aberto para o público, fica um pouco difícil de acessar algumas áreas, fica um pouquinho difícil de você até se movimentar dentro do evento, mas independente disso, né, galera, a experiência é mágica. A E3 para mim foi uma experiência mágica, foi uma experiência muito divertida, pude fazer amizades, conhecer pessoas e conhecer mais do mercado de games. E em algum momento aqui do nosso podcast eu pretendo trazer alguns episódios falando sobre como que foi a minha experiência tanto na E3 de 2015 como na E3 de 2017. Mas agora para mim, né, hoje a TGS é um sonho de consumo, sinceramente. Ter a oportunidade de visitar e cobrir uma TGS, na boa, galera, deve ser uma experiência fenomenal. Mas agora vamos acompanhar as notícias e novidades que vão vir nesse evento que vai acontecer em setembro de 2026. E para fechar o nosso bloco de notícias, né, para fechar o nosso episódio do podcast Papo Mais Cedo, veio uma notícia bombástica com o nome de um cara chamado Katsuhiro Harada. Esse cara, galera, é o pai de Tekken. Ele é a pessoa que criou a franquia Tekken. E foi anunciado que o Katsuhiro Harada ele vai trabalhar num novo estúdio da SNK chamado VS Studio. A SNK anunciou a criação da VS Studio como estúdio de desenvolvimento de jogos fundada por Katsuhiro Harada, né, que é famoso pelo seu trabalho lá na franquia Tekken. Harada deixou a Bandai Namco no final de 2025, depois de mais de 31 anos de trabalho na empresa. Ele foi diretor executivo de jogos, produtor-chefe de jogos, diretor de marketing e gerente geral lá na Bandai Namco, sendo mais conhecido por suas contribuições para a série Tekken, na qual trabalhou desde o ano de 1994. Com sede em Shinagawa, em Tóquio, a VS Studio colaborará com a SNK no desenvolvimento de jogos para fortalecer ainda mais as suas capacidades de desenvolvimento. Daí, galera, eu tenho aqui um pronunciamento do Yasuyuki Oda, né, da SNK, que ele comunicou à imprensa, né? Vamos lá, abre aspas. É com imenso orgulho que dou as boas-vindas ao Sr. Katsuhiro Harada, um amigo de longa data e rival à altura para o nosso grupo. Há muito tempo discutimos a possibilidade de trabalharmos juntos e agora esse sonho se tornou realidade. Para ser sincero, nada foi decidido ainda, mas não tenho dúvidas de que as coisas ficarão mais empolgantes ainda. Contamos com seu apoio contínuo à SNK e à VS Studio. Fecha aspas. Essas foram as palavras do Yasuyuki Oda, né, que é da SNK, a respeito da vinda de Katsuhiro Harada para o time da SNK. E aí o Harada, ele fez um comentário bem legal, cara, falando um pouquinho sobre a criação do estúdio. Vamos lá, abre aspas. Temos o prazer de anunciar o lançamento do nosso novo estúdio de desenvolvimento de jogos chamado VS Studio. A filosofia do VS Studio é além da tradição, criado com perfeição. Cara, gostei disso daqui. Top master. Combinaremos tecnologias, bom senso e experiência de classe mundial para buscar a excelência. Em um ambiente livre, aberto e espaçoso, vamos gerar novas ideias e criar jogos memoráveis. Criamos esse estúdio para dar vida a essa visão. O VS em VS Studio possui vários significados. Representa nossas raízes em Videogame Soft, ou seja, VS Development Division, o espírito do Versus, desafiando a tradição, e muitos outros significados que simbolizam inovação e desafio, como Visionary Standard, ou Violation Shift e Vanguard Spirit. Esses são termos, tá, galera, que o próprio Harada usa no momento que ele faz esse pronunciamento, né? Inclusive, ele fala isso durante um vídeo de apresentação sobre o VS Studio. E aí, bora continuar aqui as palavras do mestre Harada. Tendo trabalhado com o desenvolvimento de jogos por muitos anos, sempre refleti sobre como quero usar o meu tempo como desenvolvedor e que tipo de ambiente permite que os desenvolvedores tenham o melhor desempenho. O VS Studio é uma resposta a essa pergunta.
Ao unir tecnologia e conhecimento e trabalhar com colegas apaixonados, buscamos oferecer as melhores experiências de jogos para os usuários do mundo todo. A VS Studio aspira a ser um estúdio que continua a enfrentar esses desafios e estamos em busca de novos membros para a equipe que compartilhem a nossa visão. Aguardem ansiosamente o futuro do VS Studio. Fecha aspas. Essas foram as palavras de Katsuhiro Harada a respeito desse novo trabalho que ele vai iniciar junto com a SNK. Então, começa a passar um monte de coisa na cabeça. A primeira coisa que veio na minha cabeça é o próximo The King of Fighters ser desenvolvido pela VS Studio, né? Pelo time do Harada. E, cara, o Harada fez um trabalho fenomenal com a franquia Tekken. A gente sabe que tem jogos da franquia Tekken, tem altos e baixos, tem ali as atualizações que não foram muito bem aceitas no último Tekken, né? Que é o Tekken 8. Mas, galera, é uma franquia de sucesso. Cara, tá desde 1994 a franquia até hoje, né? Até os dias atuais, saindo jogos, saindo atualização, apresentando pra gente um pool de personagens carismáticos com sistemas de luta, sistemas de gameplay, melhorias de combate ao longo de cada jogo. Cara, Tekken eu acho fenomenal. O último Tekken, que é o Tekken 8, cara, eu inclusive tenho bastante vídeo dele lá no canal da Operação Gamer e confesso pra vocês, é um jogo de luta espetacular. Se não me falha a memória, ele ganhou prêmio de melhor jogo de luta em algum evento do Game of the Year, cara. Agora eu tô aqui refletindo, não sei se foi no ano retrasado, acho que foi no ano de 2024, ele ganhou o melhor prêmio de jogo de luta do ano. Mas enfim, galera, então assim, esse é o nosso bloco de notícias, nosso segundo episódio aqui do podcast Papo Mais Cedo, onde eu procurei trazer as principais notícias que foram divulgadas aí ao longo do mês de maio. E bora lá, galera, bora continuar aqui acompanhando as novidades que estão por vir e eu pretendo abordar as principais notícias aqui no podcast do Papo Mais Cedo. Se você ainda não me conhece, convido você a se inscrever lá no canal do podcast Papo Mais Cedo. Apesar de ser um canal do YouTube, eu distribuo nele os episódios no formato de vídeo, mas não tem vídeo, é somente o meu áudio aqui nesse modelo de podcast tradicional, né? O basicão, aquele das antigas, que é só o áudio sem vídeo, tá? Mas eu também estou disponibilizando o episódio lá no Spotify e também disponibilizando em outras plataformas de podcast. Mas nada impede de vocês se inscreverem na página do YouTube, né, no canal do YouTube do podcast e também me seguir através da página do Instagram. E aproveito também para convidar vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube, que é o Operação Gamer, tá? Lá é um canal de gameplay comentado. Eu também tenho alguns vídeos especiais como review, análise de trailer, análise de algum jogo, tem unboxing também. Mas enfim, se inscrevam lá no canal do Operação Gamer também, podem trocar uma ideia comigo e sigam também o Operação Gamer lá na página do Instagram. Demorou? Então, galera, vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado deste episódio e vamos que vamos, porque em breve teremos mais notícias e novidades do mundo dos games. Então, grande abraço para todos e até a próxima, galera. Tamo junto. Valeu! Fui!